Por exemplo, alguns deles, o pastor Ryan Dioman me enviou, de algumas coisas, são poucos ainda testemunhos, mas ele vai me enviar um vídeo sobre muitas das coisas que aconteceram lá. E o pastor Leandro também, dos Emirados, também vai enviar. Mas temos algumas coisas, e eu queria contar um testemunho para você, que aconteceu na sexta-feira, mais ou menos em torno da 1h, minha filha mandou uma mensagem, para quem não sabe, ela mora em Cambridge, na Inglaterra, ela se casou e mudou-se para lá. Que o marido dela é chefe de cozinha, então está trabalhando lá num restaurante, também está trabalhando. Mas aconteceu algo na sexta-feira e ela me mandou uma mensagem de áudio, dizendo que o Douglas, que é meu genro, estava no hospital com muitas dores. E ela disse assim, são dores estranhas. E ele está com muitas dores mesmo. Aí, imediatamente, eu me comuniquei com ela e perguntei que tipo de dor ele estava sentindo. E ela disse assim, é uma dor que começa do lado esquerdo, nas costas, e vai e atinge o abdômen também. Eu falei, é cálculo renal. Ele ainda estava em fase de exames. Eu falei, cálculo renal. É o tipo da dor de cálculo renal. E eu perguntei, ele está aí? Não, ele está fazendo uma ressonância magnética. Então, logo que ele voltar para o quarto, você me liga, você me dá um toque, eu vou ligar para você, e você vai dar o telefone para ele e vou fazer uma oração. Ela falou, tá bom. Aí ele chegou, ela me deu um toque, eu peguei e liguei para lá. E comecei a falar com ele, falei para a Thalita, minha filha, colocar as mãos onde estava a dor, nas costas, depois no abdômen, que eu ia orar naquele momento. Eu comecei a orar, com muita fé, com muita unção. Eu estava cheio do Espírito Santo, como o pastor Orlando aqui falou que estava cheio, continua cheio, amém? Porque o fato é nós continuarmos cheios do Espírito Santo. Eu comecei a orar, e a própria oração foi uma pregação, porque eu tenho orado muito por eles. Até para eles converter, minha filha já teve um encontro no passado, foi batizada nas águas, mas acabou se afastando. E eu comecei a orar, repreendi o cálculo renal e falei, Senhor, que esses cálculos renais que estão aí sejam pulverizados e eles possam explodir aí. Haja uma implosão, na realidade, desses cálculos renais. E orei e falei para ele, olha, vai pôr na sua mão, ele estava doendo, vai passando para o abdômen, depois volta para as costas. E aí eu perguntei para ele, cadê a dor? Você tem dor ainda? Ele falou, muito pouco, muito pouco. E você sabe o que é dor, alguns, né? Não todos. Alguns sabem o que é a dor de cálculo renal. É terrível, é muito forte. E aí ele falou, muito pouco. O que eu estou sentindo é um calor. Eu falei, você pode ter certeza que esses cálculos renais foram implodidos. Aleluia. Eu falei, olha, nós vamos manter contato aí. E aí passou um tempo, ela me ligou e falou, olha, ele começou a sentir dor de novo, mas foi no toalete. Eu falei, estão saindo os pedriscos, porque foi implodida essa pedra. E aí ela me mandou uma mensagem, eu creio que foi ontem, isso aconteceu na sexta-feira. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo assim, o Douglas está bem melhor, saímos à tarde do hospital por causa daquela confusão, porque tinha acontecido uma confusão, lá entraram 4 bêbados no hospital, lá deve ser comum acontecer isso. E aí tiveram que colocá-los numa área de segurança por causa da confusão, é por isso que ela está falando isso. Pela ressonância, acabaram resquícios da pedra e o rim estava ainda inflamado. Lógico, fica um pouco inflamado, mas sem cálculo renal. Eles acreditam, os médicos, escuta o que eu vou dizer. Eles acreditam que ela explodiu. Aleluia. E está saindo no xixi. Ela escreveu. Na urina. Porque na coleta de urina que fizeram para exame, havia um pouquinho de sangue
Ele dormiu bem, sem dores, o corpo está dolorido pelas dores de ontem, mas graças a Deus está indo tudo bem. Disseram que, caso volte a dor, para retornar ao hospital. Pediram para ele ir a uma consulta daqui 2 semanas, para um check-up de alguns exames. Muito obrigado por tudo, colocou um coração lá. Mas Deus está fazendo muitos milagres, gente. É impressionante os milagres que aconteceram lá e os milagres que Deus tem operado no nosso meio. Nós precisamos ter um memorial disso tudo, porque Deus é fiel e quando você busca, Ele te dá. Deus é infalível. Conforme nós temos visto e temos ouvido também. Eu queria chamar o pastor Ellison aqui pelo seguinte. Espera aí que eu já vou pregar, tá? Fica calminho aí. Pastor Vladimir, já o cumprimentei aqui. Pastora Beth, faz tempo, hein? Fiquem de pé, por favor. Para quem não sabe, os pastores Vladimir e Beth, eles foram gerados aqui. Foram gerados pastores aqui como frutos. E atuaram durante um tempo. Eles estão aí nos visitando. Dê um aplauso a Jesus pela vida deles. Amém. E deu para pegar lá a gravação? Alguma coisa, né? Mas ele vai mandar um vídeo ainda e nós vamos... O pastor Elcio vai traduzir, porque ele tem mais facilidade do que eu. Amém? Apesar do que eu sei o que aconteceu, mas... Amém. Você passou para ela? Hã? Não, ainda não. Não passou? Não, eu pensei que o senhor tinha passado. Não? Passa aí. Então eu passo aqui. Eu pedi para o apóstolo passar os áudios, porque como é gravado, foi gravado acho que de celular, e é ali em Oman, né, apóstolo? É de celular para celular, eles estavam um áudio com a qualidade até um pouco... Roger, eu estou mandando para você. Amém, também. São testemunhos, são 4 pessoas que eles estavam dando um testemunho do que estava entendendo ali, de que o apóstolo Miguel passou por lá e profetizou algumas coisas sobre a vida deles, né? Foi um tempo, acredito que eles estiveram juntos, eles acabaram conhecendo e alguns deles entendendo que a palavra profética sobre a vida deles. Então, são 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. É a 8ª vez, né? E um deles ainda conta o primeiro testemunho, a gente vai ouvir. Ele está falando que foi quando o apóstolo Miguel foi lá em 2015. Então, o apóstolo deu uma palavra profética para ele, e ele meio duvidando, mas depois dessa última vez que ele voltou, ele estava testemunhando de tudo que foi falado, foi cumprido na vida dele, né? Então, é tremendo. Não sei se já está pronto o primeiro. Se vocês vão ver, a qualidade do áudio é um pouco difícil por causa do celular, e eles são filipinos, né? Muitos deles filipinos, indianos, e fica um pouco difícil, mas pode soltar o primeiro? Como é que você sabe que eles são? Pelo sotaque. Sotaque, um falou que voltou. O primeiro falou que voltou para a terra, que essa é uma das profecias, né? Creia no Senhor, estareis seguros. Amém. Creia nos seus profetas e prosperará. Isso. Amém. Segundo a Crônicas 20. Quer que eu coloque aqui, Vou colocar daqui. Gente, eu vou colocar do celular, se for o caso. Já está pronto? Fica olhando para lá. Você fica olhando para lá. Estão me enganando. Eu vou soltar aqui. I think it's very. It's like Apostle Miguel came in 2015. I was not a believer at that time, so I've been thinking. Ele está falando, gente, eu vou estar traduzindo porque eu acho que essa parte, só para vocês terem noção, são testemunhos. Ele falou que quando o apóstolo Miguel foi lá em 2015,
o apóstolo entregou 3 palavras proféticas para esse moço. Uma é que ele passou por algumas decepções e o Senhor estaria tratando dessas decepções, né? Coisas pessoais da vida dele. A outra era que ele estaria voltando para a terra dele, e ele era de Filipinas, por isso que eu entendi. E ele estaria voltando para a terra dele, e disse que no momento ele ficou falando assim, mas eu não tenho por que voltar para a minha terra, eu não tenho nada que fazer lá, até duvidou, né, dessa profecia e o porquê. E também a terceira, que o apóstolo, palavra profética que deu sobre a vida dele, foi que Deus estaria abençoando ele no trabalho, né? Sobre o negócio dele, né? No trabalho dele. E aí ele disse que, passado alguns meses, ele calhou, teve que acontecer alguma coisa, que ele teve que voltar para as Filipinas. Nessa viagem de volta, ele encontrou com os pais e resolveu situações que eram de anos, que eram essas decepções que ele teve, e que foram situações ali que já há muito tempo guardadas no coração. Então, ele falou, foram as 2 profecias cumpridas no mesmo tempo, que ele voltou para a terra e acabou tratando dessas feridas que ele tinha. E quando ele voltou, ali no serviço, ele falou, nunca pensei que eu poderia ser um encarregado de contabilidade ali na minha empresa e tudo, e não sabe o que aconteceu, na hora que ele viu, ele acabou virando o encarregado lá daquela empresa, e através disso, desse trabalho, Deus trouxe a mulher dele também. Então, ele termina agradecendo, né, por Deus ter usado o apóstolo dessa forma. Então, a gente vê lá do outro lado do mundo, né, Deus agindo da mesma forma que a gente tem visto aqui. Amém? Está aqui ele falando, mas como a gente falou, é um áudio, acho que gravado numa reunião de celular e enviado de celular, então fica bem complicado, né? Tem um segundo áudio, eu vou passando, tá, apóstolo, para a gente ver, a gente passa. Tem um segundo áudio de uma moça também, que ela... Deixa eu tentar lembrar aqui que são 2 moças. A primeira, ela estava falando só que através da vida dela, o apóstolo falou que ela ia ser bênção na vida de muitas pessoas, e ali onde ela está vivendo, ela começou a aplicar isso na vida dela. Então é um testemunho, como ela diz, simples, mas ela está vendo o resultado daquilo que Deus está fazendo na vida dela, que ela nunca se achou que ela poderia ser bênção, falar de Deus para alguém, principalmente onde eles moram, que é um povo muçulmano, é algo assim, e Deus tem feito coisas grandes lá, né? Um outro rapaz falou do cálculo renal, né? Ele falou que também estava com uma dor muito forte e estava lá, e o apóstolo também orou, e ele até brinca, né, que a gente já conhece, e falou que se você quer falar para uma mulher que o homem sinta a mesma dor que ela tem quando tem um filho, é ver um homem com cálculo renal, que diz que é a dor bem similar. Eu já tive a dor, nunca tive filho. Eu já tive essa dor de cálculo renal. Eu tive essa dor de cálculo renal. Eu posso imaginar o quanto é difícil. E ele falou que, da mesma forma, o apóstolo orou, aquilo, né, foi implodido ali, e aquela dor passou. E a terceira, o 4º testemunho, era de uma mulher também, que ela levou uma amiga na reunião, ali para estar participando da reunião, para ouvir a mensagem, e ela estava orando, a menina estava com uma dor de dente muito forte, e ela falou, vamos lá para o pastor orar, para o apóstolo orar. Ela falou, não, porque amanhã eu vou estar fazendo essa extração de dente, não sei o quê, eu estou com uma dor das costas, vou pedir para ele orar pela dor nas costas. E o apóstolo foi, orou, declarou sobre a vida dela a cura. Aí ela ligou no outro dia que ela não precisou extrair o dente, que o dente estava bom também. Então, amém? Eu creio que é. As costas já ficou bom no mesmo dia. Então, foi algo que... São testemunhos do que Deus está fazendo lá. Amém? Mas tem muitas coisas que estão acontecendo na terra. Muçulmanos estão se convertendo. Mesmo nesta igreja, tem 7 ex-muçulmanos que se converteram, estão fervorosos. Um deles, eu preguei para ele na penúltima vez, se não me engano, última vez que eu estive lá. E aconteceram muitas coisas, tem muitas coisas acontecendo na terra, na vida deles, na igreja. Reis estão se convertendo, escuta o que eu estou falando. Sheiks estão se convertendo,
É que tem coisas que eu não posso falar com a câmera aberta aqui, mas vocês vão ficar sabendo. Amém, amados? Amém. Senhor, fala conosco, orando neste lugar para a tua glória e louvor em nome de Jesus, amém? É o seguinte, eu quero falar sobre a cruz. A gente sabe muito bem que muitas pessoas usam cruz até como um fetiche. Cruz na sola do pé, cruz na parede, cruz dependurada no retrovisor do carro, tatuagem de cruz, correntinha com cruz dependurada. E tem muitos cristãos até que usam a cruz como objeto de adorno, ou só para dizerem que são cristãos. Mas na realidade, nem todos sabem o significado mais profundo da cruz. O cristão verdadeiro, uma coisa que ele precisa entender, isso precisa estar bem profundo na vida dele, é o entendimento sobre a cruz. Paulo falou em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E então, muita gente, muito cristão não sabe o real poder que tem a cruz. Muitas vezes quando nós estamos orando, nós falamos pelo poder da cruz, porque a nossa vitória, ela vem através da cruz de Cristo. Pelo poder da cruz e pelo poder da ressurreição, eu declaro em nome de Jesus que haja cura, haja libertação, haja graça de Deus, e nós vamos orando, e muitas vezes desta maneira, como eu estou falando. Mas eu quero falar para você o real significado da cruz. Eu quero te falar em 3 estágios. Primeiro estágio, o que foi a cruz literal e o que era a cruz literal. Esse castigo e a condenação pela cruz. Segundo lugar, eu quero te dizer o que foi a cruz para Cristo. Em terceiro lugar, o que é a cruz para nós. Não só o que foi, como o que é a cruz para nós. E para falar do primeiro ponto, do primeiro estágio, o que era a cruz literal, nós temos que remontar um pouco a história. Da onde que veio esta condenação pela cruz? Aonde que ela surgiu? Muita gente pensa que foi em Roma. Que Roma que começou a levar essa condenação para os povos que eles conquistavam e também para eles mesmos. Mas na realidade a cruz, ela é originária do Irã, que era a Pérsia até então. Acontece o seguinte, como aconteceu isso? Teve o Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores. Ele conquistou uma grande parte do mundo da época, e em bem pouco tempo, isso aconteceu 400 anos antes de Cristo. E ele foi conquistando as nações, ele chegou na Pérsia. Ele conquistou a Pérsia, e lá ele viu que havia uma condenação por cruz. Que as pessoas eram castigadas e depois morriam na cruz. Ele gostou lá da ideia, do negócio, e pegou para ele. E levou esse estilo de condenação para ele. E isso acabou chegando, esse conhecimento desse tipo de condenação, acabou chegando em Roma. E a partir do momento que entrou lá essa ideia, esse tipo de condenação, eles começaram a utilizar. Então, por isso que a própria Roma, quando começou a conquista, pelos imperadores que Roma teve, eles começaram a conquistar as nações, e eles começaram a levar esse tipo de condenação também. E por isso que chegou em Israel, que foi uma das terras que foram conquistadas por Roma. Jesus não foi crucificado, não foi uma morte judaica, não foi uma condenação judaica, foi uma condenação romana, mas estipulada pelos próprios judeus. E como é que era aquilo? Por exemplo, tinham graus de castigo, ou graus de flagelo. Isso era conforme o grau de criminalidade. Conforme o crime que a pessoa tinha cometido, a intensidade do sofrimento ia aumentando. Por exemplo, aqueles 2 ladrões que estavam na cruz, um de cada lado de Cristo, eles foram simplesmente amarrados. Sim, eles receberam açoites, eles receberam algum tipo de castigo, mas eles foram amarrados, eles não foram crucificados. Não lhe meteram os cravos, né, aqueles pregos, nem nas mãos, nem nos pés. Mas como acontecia essa morte? É o seguinte, quem aguentava o peso das pernas era o abdômen.
Então o abdômen é suportando até onde dava o peso das pernas, porque as pernas, como a crucificação é assim, com as pernas dependuradas, as pessoas ficam em suspenso, mesmo que estejam amarrados os pés e amarrados as mãos, há um peso que é exercido. E o abdômen que tem que sustentar tudo isso. E chegava um momento que o abdômen não suportava mais o sustento das pernas e acontecia a asfixia. E a pessoa tinha um colapso por causa da asfixia, não ia mais oxigênio para o cérebro e também o coração parava de bombar o sangue, porque o sangue descia tudo, e a pessoa acabava morrendo por asfixia. Então era esse o tipo de morte. E conforme eu estava te falando, a intensidade, o grau do sofrimento era de acordo com o tipo da criminalidade que a pessoa havia cometido. Agora, vocês podem ver que o flagelo de Jesus, ele foi o mais cruel que alguém poderia ter naquele tempo, porque os judeus entenderam que o grau de crime que Jesus tinha cometido foi o mais alto crime, porque eles disseram, ele se denominou filho de Deus, então para eles era uma blasfêmia, porque os próprios judeus, no judaísmo, tinham tipos de morte pela própria lei de Moisés, apedrejamento, cortava a cabeça e um monte de coisa, mas esse tipo de condenação, eles exigiram que o sofrimento fosse o mais cruel, o mais alto grau em crueldade. E aqui está em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 64. Foi o momento em que eles condenam Jesus. Os judeus condenam Jesus para esse tipo de sofrimento ou flagelo. E diz assim, a partir do versículo 60, de 60 a 64, em Marcos, capítulo 14, diz assim, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele falou uma verdade. Mas para eles era uma blasfêmia, porque eles não criam nele como Messias. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, por que necessitamos de mais testemunhos? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o consideram réu de morte. Então, a partir dali, eles exigiram a condenação mais severa possível para Jesus. Por isso que ele foi crucificado daquela maneira, recebeu os cravos nos pés e nas mãos. E ele também havia dito para Pilatos o seguinte, olha, o povo aí, muita gente está dizendo que tu és rei. Ele disse assim, para isso eu vim. Então, eles falaram assim, ele também se designou rei. E de fato ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor e consumador da nossa fé, o alfa e ômega, aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias, e de fato é o Deus verdadeiro, real, o verbo, no princípio estava com Deus, o verbo era Deus e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, aleluia, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele de fato é o rei, amém? Amém. Aleluia! Aplaudam Jesus. Então por isso que eles também eram um tipo de condenação, para a pessoa que se considerava rei não fosse, eles de fato pegavam a coroa do espinho, eles não não teceram aquela coroa de espinhos, só em função disso, mas também era um tipo de condenação para as pessoas que usurpassem algum rei ou se considerasse rei. Então eles teceram aquela coroa de espinhos. Eu conheci aquele tipo de espinho que usaram. Eu tive uma vez lá em Andaluzia e tem um lugar que é uma colina que tem uma região um pouco semelhante à que tem em Israel. E lá nessa colina tem
esse espinho que usaram, esse tipo de espinho que usaram para crucificar e para fazer a coroa de Jesus. E é espinhos assim, gente, sem mentira nenhuma. É coisa absurda. Então foi uma morte extremamente absurda e cruel que ele recebeu. A ponto de nós entendermos que o coração de Jesus, ele implodiu. Por quê? Lá no Salmo 22, o salmista pelo Espírito Santo, o salmista Davi pelo Espírito Santo, ele diz assim: meu coração se derreteu como cera dentro de mim. Então houve uma explosão do coração de Jesus. Então esse foi a morte clínica de Jesus. Mas a cruz era considerada, ela era usada para malfeitores e pessoas malditas. Então pessoas mesmo criminosas, que eles usavam esse tipo de sofrimento. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, você vai entender que era isso mesmo. Aqui diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, veja bem o que era a cruz naquele tempo. Era uma coisa real mesmo. Agora, imagina qual foi o tamanho da crueldade que imputaram a Jesus, como se ele tivesse sido o maior dos criminosos. A gente sabe que é aquilo que nos salvou, o poder da cruz que nos salvou. Agora, o que foi para Cristo a cruz? Eu falei o que era literalmente a cruz, mas o que era para Cristo? O que foi para Cristo a cruz do Calvário? Vamos lá, amados, é o seguinte, tem 4 aspectos aí do que foi a cruz para Cristo. Em primeiro lugar, Cristo, que estava lá com o Pai, né? Como diz lá, eu até citei aqui na oração, João capítulo 1, a partir do 1, que ele era o verbo, ele estava com Deus desde o princípio. Mas ele teve que diminuir quando ele aceitou o plano. Primeiro ele aceitou lá, quando ele estava vestido de majestade, o Criador dos céus e da terra. Lá ele aceitou o plano, então, em primeiro lugar, ele teve que diminuir até chegar no tamanho de um sêmen. Presta atenção nisso. Cristo, o Filho do Deus vivo, aceitou ficar do tamanho de um sêmen. Essa é uma coisa sobrenatural, amém, amados? Porque o anjo já havia dito para a mulher que ia acontecer isso: o poder do Altíssimo te encobrirá, a sombra do Altíssimo irá te encobrir, e o ente santo que de dia de nascer será o Filho de Deus. E o Espírito Santo colocou o sêmen no ventre da mulher, e aquele sêmen, que era Cristo, blindou um dos óvulos. Blindou. E ali começou a gestação. Então, esse é o primeiro aspecto da diminuição de Jesus, até se tornar do tamanho de um sêmen. Então, vai pensando nisso. Segundo, para Cristo, ele não podia pecar. Ele tinha que caminhar, isso ele já sabia. Ele tomou conhecimento, até conforme ele foi se conhecendo como pessoa. Ele nunca se considerou como Deus. Ele falava: eu sou o filho do homem, é o filho do homem, filho do homem, filho do homem. Ele se denominou filho do homem. Ele estava dizendo assim: eu sou filho da humanidade. Amém? Então, ele não podia pecar, para ele poder ser o nosso Salvador. Então, essa era a segunda tarefa importante para ele. É algo que ele tinha que resistir. E diz a palavra de Deus que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Por que ele não podia pecar? Você poderia me dizer por que ele não podia pecar? A palavra de Deus diz assim, em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se o salário do pecado é a morte, se ele pecasse, o Espírito de Cristo, porque quem estava dentro do corpo de Jesus não era um espírito comum, era o Espírito de Cristo. Diga, Espírito de Cristo. Era o Filho de Deus que estava lá dentro. Então, se ele pecasse, o Espírito de Cristo ia morrer. Ia começar a ser mortificado, e ele não poderia ser o Salvador.
como é que aquele que tinha vindo para este fim, para nos salvar, tivesse pecado. Tivesse o espírito mortificado lá dentro. Não ia ter jeito. Deus não tinha outro filho, entenda isso, era o filho unigênito. Deus amou o mundo, isso todo mundo conhece, Deus amou o mundo de tal maneira que o filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele sabia, ele tinha essa consciência, eu não posso pecar, senão eu mesmo, o Espírito de Cristo nele ia morrer. Já que o salário do pecado era a morte, e é a morte. Amém, amados? Amém. Então eu vou caminhar aqui, 33 anos e meio, foi exato o tempo da sua caminhada aqui, como ser humano, como homem, sendo que ele não podia pecar. Já pensou que tarefa? Você conseguiria viver 33 anos e meio sem pecar? O pecado já vem em nós pelo próprio sangue, pela própria genética. O pecado vem em nós. Então não ia ter jeito. Por isso que ele é o nosso eterno Salvador. Amém, amado? Amém. Então essa era o segundo grande aspecto e a segunda grande tarefa. Agora a terceira grande tarefa. Ele não poderia fazer a vontade dele. Tinha que ser a vontade do Pai. E aí? Ele sabia que ele tinha que ir lá para a cruz. Mas também que ia ter um momento da decisão. E o momento da decisão foi lá no jardim de Getsemane. Ali ele tinha que tomar decisão. Porque ali ele já estava a um passo de ser preso para ser condenado. Então ali ele tinha que tomar decisão. Ou ele ia, ou ele fazia a vontade do Pai, ou ele fazia a vontade dele mesmo. Porque a vontade dele mesmo, porque ali, por isso que ali foi difícil para ele. Por isso que ele gotejou gotas de sangue, suor de sangue. Tamanha era a tensão em Jesus. Porque ele sabia muito bem que ele ia ficar abandonado na cruz. E ele ia levar os nossos pecados sozinho. Então ali, por isso que durante 3 horas foi aquela agonia. Ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil, Pai. Está difícil, Pai. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar abandonado, desamparado por Ti. Será que eu vou suportar isso, Pai? Mas lá no último instante, lá no último segundo da prorrogação do segundo tempo, ele diz assim, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E ali houve a entrega. Definitivamente a entrega. Agora pensa aqui bem comigo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, estava já dentro de Jerusalém, ele disse assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto, muitos filhos. Se Jesus tivesse optado pela vontade dele, da carne dele, da alma dele, ele viria a ser um pai estéril. Alô? Ele seria um pai estéril. Um pai que não ia gerar mais filhos. E aí? Você já viu como uma pessoa estéril não é difícil para ela? Eu estou dizendo fisicamente. Agora imagina espiritualmente, o Deus Criador dos céus e da terra, tendo um plano de grande excelência para nos salvar. Foi um grande plano que ele tinha. E aquele plano não poderia falhar. Imagina se Jesus não tivesse ido, tivesse desistido da cruz. Nós não teríamos sido gerados como filhos de Deus. Não haveria filho de Deus na terra, amados. Não haveria. Porque ele seria unigênito, continuaria unigênito. Porque ele mesmo disse, ele ficaria só, vou ficar só. Se eu não for para a cruz, eu fico só. Não vai ter filho, não vou ter irmãos, não vou ter família. A família da fé, é isso que eu estou dizendo. Hoje somos uma família da fé. E temos uma família da fé no mundo inteiro. O mesmo culto que está tendo lá na China, lá nos lugares mais ínfimos da China, esse tem comunhão conosco, pertence à mesma família do que nós. Ele foi gerado pelo poder da cruz, amado. Olha só, Deus não foi estéril, mas ele se deu mesmo por amor a nós. Oh, louvado seja. O quarto aspecto do que foi a cruz para Jesus, abandono, desamparo, agonia.
desamparo, abandono, agonia, angústia. Quando ele entra no jardim de Getsêmani, ele fala assim, eu estou angustiado. E quando ele está entrando em Jerusalém, ele fala a mesma coisa, estou angustiado até a morte. Ele está dizendo, é muito difícil. Então se tratou dessas 4 coisas, o que foi a cruz para Jesus. Foi o maior sofrimento que você possa imaginar, e além, muito, muito, muito mais além do que possamos imaginar, amados. Nós não podemos ultrajar esse sangue, nós não podemos pisar em cima disso, nós não podemos ser indiferentes disso, nós não podemos virar as costas para aquilo que Jesus fez, nós não podemos ter uma vida cristã qualquer. Escuta isso, tem muitos de nós vimos no culto uma vez por semana, de domingo, ok, e 6 dias por semana nós não vivemos uma vida cristã. Porque falamos tudo que Deus não quer ouvir e não quer que nós falemos. Nós fazemos tudo que Deus não quer que nós façamos. Os nossos pensamentos borbulham com um monte de coisa lá de fora desse mundo que é um lixo. Temos atitudes que não condiz com uma vida cristã. Temos ações que não condiz com uma vida cristã. Mas domingo a gente vem na igreja, olha, eu vou ouvir a palavra, ou eu vou lá, vou receber uma cura, tudo bem, Deus continua curando, amém? Não é por causa disso que eu não vou orar por você, eu vou continuar orando por você. Eu vou continuar velando sobre a tua vida, orando para que realmente Cristo cresça em ti, que você seja uma pessoa bem-aventurada, vitoriosa, próspera. Mas uma coisa, ter uma vida cristã não vai depender de você, não de mim. Você pode ouvir o que eu falo, mas está aqui na palavra, que é uma revelação de Deus, que você pode exercer isso, você pode viver isso na sua vida e ser uma pessoa de fato conquistadora, bem-aventurada, uma pessoa próspera verdadeiramente em Cristo Jesus, vivendo uma vida cristã saudável, uma vida cristã verdadeira, não de aparência, amados, porque eu estou cheio de ver pessoas que vivem uma vida cristã de aparência. E que não condiz nenhuma vírgula com a verdadeira vida cristã ou com o verdadeiro caráter de Cristo. Eu vejo isso hoje na igreja, por isso que a igreja está dormindo, que precisa haver um despertamento, precisa haver um choque, precisa haver realmente um choque de 1 milhão de volts em cada um, para que haja esse despertamento e Deus possa enviar esse avivamento tão prometido que Ele vai enviar, e eu creio que Ele vai enviar, é uma coisa que vai acontecer em nome de Jesus, amém, amados? Amém. Mas há uma prioridade em nós sermos de fato verdadeiros cristãos, porque senão nós não vamos poder dar um bom testemunho aí. Pessoas vão olhar para nós e dizer, eu não quero viver como ele. Ser cristão para ser como ele, como A, B, C ou D, não, eu não quero isso na minha vida. Eu prefiro continuar como eu estou. Agora a palavra diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Imagina nós como aqueles que são representantes de Cristo na terra, e somos mesmo, porque nós temos o reino de Deus em nós para levar este reino para as pessoas que estão esperando e querem conhecer a verdade, querem conhecer a palavra, querem ver um bom testemunho para que eles também se tornem cristãos e se convertam e entreguem a vida deles a Cristo. Mas nós, muitas vezes, não damos esse testemunho, vivemos uma vida muito paupérrima como cristãos. E não podemos alcançar as almas que Deus tanto quer, como a menina que falou, a Kevin falou. Será que nós temos falado do amor de Deus quando estamos num transporte coletivo? Será que temos falado do amor de Deus, aquilo que nós temos lá no nosso trabalho? Será que temos falado do amor de Deus para os nossos vizinhos, para tantas pessoas que estão esperando mesmo, o Espírito que está dentro delas, está esperando que nós falemos alguma coisa da parte de Deus, porque elas nos conhecem como pessoas cristãs, que creem em Deus, que estão em Cristo, amém, amados? E que têm o Espírito de Deus. A gente que viaja muito por aí, a gente vê a sede que as pessoas têm. Que quando você abre a boca e começa a falar da palavra, elas não querem que você pare. Elas querem ouvir cada vez mais, porque elas querem conhecer. Elas querem, de fato, serem transformadas por este poder. Pelo poder que há nessa palavra, amados. E Deus falou assim, olha, agora, eu ordenei, olha o que fala a palavra, eu ordenei para que os homens se em todos os lugares. Olha só, pensa comigo, há uma ordenança de Deus no espírito das pessoas, para que você vá lá, para que, por exemplo,
pastor Elis, que vai lá para os Estados Unidos, com certeza tem pessoas lá, para onde ele vai, que o Espírito que estão nela estão aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque Deus ordenou no Espírito delas que elas se arrependam, mas se não tiver ninguém que vai lá e fale e as desperte, elas vão continuar sem conhecer a Deus. E elas não vão poder se arrepender, porque para alguém se arrepender, ela precisa ouvir a palavra. Ela precisa saber a respeito de Cristo. Qual foi a obra do Calvário? O que Deus fez por nós? O que a palavra diz que Ele fez por nós e continua fazendo? Elas querem conhecer, porque o Espírito que está lá dentro quer conhecer isso, para que ela se arrependa, porque foi uma ordenança de Deus. Amém, amados? Amém. Que nem Deus disse para Elias, Elias, vá para Sarepta, que ali eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Como é que aquela viúva ia saber que ela tinha uma ordenança de Deus no espírito dela para sustentar o profeta? Deus faz coisas loucas, né? Uma viúva sustentar o profeta no tempo de seca, que não chovia. Como é que ia ser isso? Responde para mim, como é que ia ser isso? Uma viúva, que não tinha nada, uma porçãozinha de farinha, um pouquinho de fermento só, um pouquinho de azeite só para fazer um bolo, comer ela e o filho e morrer. Foi isso que ela disse ao profeta. Mas o espírito dela ia ser despertado pela palavra do profeta. Aleluia. Vai e faze para mim também, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não terminará, até que Deus envie a chuva sobre a terra. Amém. Ele precisava dar, o espírito dela precisava dar a palavra, e quando ela recebe a palavra, o espírito desperta, e ela foi lá e alimentou o profeta por mais 2 anos. Aleluia. E Deus pôs a farinha lá, Deus pôs o azeite lá. Amados, falar de Deus tem que falar do poder dele. Você não pode só simplesmente chegar aqui, olha, Jesus era de Nazaré, ali ele não fez muitos milagres, porque havia incredulidade. Olha, Jesus salva, viu? Não. As pessoas querem conhecer a respeito disso. As pessoas querem saber na profundidade isso. O que é a salvação? O que é conhecer a glória dos céus, que não é daqui, não é dessa terra. Olha, para aquele que se converteu de verdade, e a vida está em Cristo mesmo, ele já foi cortado dessa terra. Foi cortado, assim como Jesus foi cortado da terra, porque ele tinha que ir lá para enviar o Espírito Santo, ele falou isso, amém, amados? Ele falou, se eu não for, não tem como enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que vai vir sobre vós, vai vir em vós. Então eu tenho que ir. Ele foi cortado da terra. E nós, quando nos convertemos de verdade, nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha só, nós somos, espiritualmente falando, cortados da terra. Nós passamos a não pertencer mais a essa terra e passamos a pertencer aos céus e nos tornamos concidadãos dos santos, família de Deus. Pode dar um aplauso a Jesus por isso. Okay. Agora, ok, o que é a cruz para nós? Vocês já entenderam o que é a cruz? Foi a cruz literal, o que foi a cruz para Cristo. Agora, o que é a cruz para nós? O que é? Você poderia me dizer o que é? Eu vou dizer, tem 3 áreas aí, para dizer esse terceiro estágio do que é a cruz para nós. Primeira coisa, a nossa condenação foi levada. E a nossa condenação não tinha jeito. Nós estávamos fadados mesmo a sermos condenados eternamente no inferno. Não tinha jeito. Era uma chave. Agora vocês vão entender esse negócio da chave. Ah, Jesus desceu no inferno e foi lá e tomou a chave. Não. Para com essa historinha. A palavra não diz isso, que ele desceu no inferno e tomou as chaves. Diz de uma outra maneira, mas não diz isso. Amados, muitas coisas nós entendemos por tradição, porque alguém falou lá em 1900 Molinha, isso vem, e ele desceu no inferno e tomou as chaves. Não precisou fazer isso. Não precisou. Onde está escrito isso? Que nem aquele negócio da adoração. Nós somos criados para adorarmos a Deus. Não. Nós somos criados para governarmos. Adoração é uma outra esfera em que precisa ser feita em espírito e em verdade. Não tem nada a ver que nós somos criados para adorarmos. Fomos criados para governar. É que eu não vou pregar sobre isso, eu já falei sobre isso no culto passado. Tem muitas coisas que nós precisamos entender como elas são mesmo, conhecendo
o que está dito aqui por revelação do Espírito Santo, amados. Nós não podemos ficar mais acomodados aceitando essas coisas aí que o mundo diz, que a tradição diz. Não temos nada a ver com tradição. Amém, amados? Tradição que herdamos dos nossos pais. O que é isso que ele está falando? Alguém falou, como eu disse, lá em 1400 não sei quanto, falou alguma coisa lá, numa liturgia da Igreja Católica, isso passou para os cristãos, para o evangelho, para o cristianismo protestante, então, né? E aquilo veio vindo. E hoje nós falamos a mesma coisa que não tem nada a ver. Eu vou te dizer o que é isso. É o seguinte, a chave da morte era um escrito de condenação. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Versículo 14. Olha o que diz aqui. Não é lá de uma chave, que existia uma chave de ferro e que abria os portões do inferno. Nada disso. Isso foi com a categoria divina. Amém? Jesus tem mais alta categoria, não precisa descer lá. Amém, amados? Se ele quiser descer, ele vai, porque ele é Deus. Ele arrebenta aquilo lá, se ele quiser. Mas não precisa disso. O diabo já foi condenado. A cruz. Amém? Agora chegou o juízo desse mundo, e o príncipe desse mundo vai ser expulso. Jesus disse quando entra em Jerusalém. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, era um escrito. Esse escrito era como uma chave que estava nas mãos de Satanás. Ele usava o escrito de dívida, que era próprio as ordenanças. O que eram as ordenanças? A lei. Onde estavam realçados os nossos pecados. A palavra diz isso, não sou eu que estou falando. Os nossos pecados eram realçados pela lei. Porque é isso, aquilo outro. Então, o diabo pegou isso e era um instrumento de condenação que estava nas mãos do diabo. Eu vou te provar aqui. O qual nos era contrário. Todo aquele escrito de dívida nos condenava, era contrário a nós. Tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Amém? Como é que ele cravou na cruz? Ele foi lá e pôs um espeto e cravou na cruz? Não. Jesus foi crucificado e ele foi considerado pecado, ele foi considerado pecador, maldito, porque os nossos pecados estavam nele. Então, as ordenanças estavam nele, todo o pecado estava nele. Então, quando ele é crucificado, os nossos pecados são crucificados. Amém, amado? Esse escrito de dívida é crucificado junto, porque estava em Cristo. E tendo despojado, é aqui que está também, os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Escute-me, essas chaves, que era o escrito de dívida, as ordenanças que eram contra nós, ele pegou e arrancou de Satanás na cruz. Não precisou descer lá, na cruz, amém? Na cruz, diga na cruz. Na cruz. Por isso que diz lá em Apocalipse 1,18, eu fui morto, mas eis que estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas são as chaves. Porque quando o diabo é condenado na cruz, quem foi condenado na cruz foi Satanás. Amém? Por essa ele não esperava, mas foi assim mesmo. Quando ele é condenado, e quando ali há vitória, nosso respeito na cruz, ele também toma as chaves da morte e do inferno na cruz, porque o inferno, a partir dali, nem passa a pertencer mais a Satanás, nem do inferno ele é dono. Quem é dono é Deus, amém? É ele, é Deus que põe no inferno. Glória a Deus. E ele que cravou nele esse escrito de dívida. Então ele tem as chaves. Ele tem as chaves da nossa condenação. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia, de uma vez por todas. Diga, de uma vez por todas. Só que nós precisamos entender esses negócios. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, do que é a cruz para nós. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Segundo ponto é o seguinte, nós não vivemos mais para nós. Diga aqui comigo, hein, bonitinho. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais para mim, mas para Ele. Vamos dizer de novo. Eu não vivo mais em função de mim mesmo. Eu não vivo mais em função de mim mesmo. Mas para Ele. Por isso que diz lá no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25.
é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Por isso que diz isso. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Está aqui. Presta atenção. E ele morreu por todos. Amém? Ele morreu por todos. Todos os que creem, evidentemente. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Está aqui escrito. Por que muitos continuam vivendo para eles mesmos? Será que não entenderam ainda isso? Porque se você viver só para si mesmo, você não vai ter nada para apresentar e tua vida corre um risco muito alto. Muito alto. Agora, Deus não exige nada. Isso é amor. Ele depositou amor no seu coração, para que você o utilize. E você pode pedir para Deus aumentar esse amor, sabia disso? Paulo disse isso. E que o amor de Deus vos aumente muito mais ainda. Então, quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, que o teu amor no meu coração aumente pelas vidas, pelo perdido, pelos destroçados, pelos combalidos, pelo próximo, pela família da fé, pela apóstola Nancy. Você precisa amar seu cônjuge. Amém? Como Cristo ama a igreja, é o que diz lá em Efésios 5. Que o seu amor que está no meu coração aumente ainda pelo inimigo também. Porque esse é o ápice do amor, quando você ama o inimigo, quando você ora por aqueles que te perseguem, você ama aqueles que te perseguem. Porque se você não fizer isso, você vai abrir uma porta para o diabo que você não calcula. Eu vou pedir para o Ralph gravar um negócio. Você lembra do Ralph? Lembra? Quem lembra do Ralph? Muitos lembram do Ralph. O Ralph, ele esteve no nosso meio, ele tinha um problema de homossexualismo, ele foi liberto no nosso meio. Mas depois, a gente sabe, ele deu uma bambeada, deu uma caída, e ele foi para os Estados Unidos. Eu estou encurtando bem a história. E ali, empurraram ele, aconteceu uma situação que empurraram ele mesmo para o diabo. E ele começou a viver uma vida dissoluta mesmo, nas mãos do diabo, caiu, começou a se perder. E agora, quando ela esteve lá, ela conversou algumas coisas com ele, ele disse assim: gente, o crente precisa saber que o mundo espiritual é real. Ele disse para ela: eu vi os demônios sentados do meu lado. Eu vi os demônios entrando por um lado, saindo pelo outro, não é isso? Entrava pelas portas do carro, entrava assim, entrava pelas portas, porta fechada, e os demônios entravam e passavam por ele, entravam pelas portas do carro. Ele viu os demônios de manhã sentados na mesa com ele, quando ele ia tomar café. E assim, uma coisa que ele falou, que os demônios mais entram, porque isso ele soube, que, por exemplo, quando há falta de perdão, vem uma curriola de demônio. Por quê? O teu coração vira uma ferida, que a falta de perdão é uma carnalidade da pessoa na realidade. Uma pessoa que não está exercendo o amor de Deus. E o que acontece? Aquilo vai fedendo, espiritualmente, vai fedendo aquela ferida. E aquilo, através dessa ferida, começam a vir os abutres. Os abutres são demônios, que Jesus falou. E vem os abutres, que são os demônios em cima da pessoa, e começam a se alimentar daquela falta de perdão, ou começam a se alimentar de maledicência, começam a se alimentar das portas que a pessoa abre pela sua carnalidade a Satanás. Ele disse isso. É terrível, ele falou, é terrível. E quando ele começou a se posicionar, os demônios vinham, a hora que começavam a olhar para ele, eles murchavam. Porque ele estava sendo liberto. A luz de Cristo estava brilhando nele. Ele viu isso. Qualquer dia eu vou mandar ele gravar um vídeo, um áudio, para mostrar para vocês. Então, amados, nós não podemos viver para nós mesmos, sabe por quê? Senão vamos ser pessoas egoístas, querendo saber só do nosso inimigo, só de nós mesmos. E não vamos olhar mais para ninguém, não vamos nutrir mais amor por ninguém. E aí o diabo vem e começa a fazer farofa. Nós nascemos de novo para ele. Não mais para nós. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha que nós somos feitos por Deus. Veja bem.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, porque é maldito, todo que foi pendurado no madeiro. Ele mesmo se fez pecado por causa dos nossos pecados. Você está entendendo, né? Se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, Deus, o Pai eterno, não tem mais, o Filho está com ele, a destra dele, ele se assentou à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, amém, amados? E aqui, eles levantaram muitos com o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo se multiplicou a partir da cruz. Eu já preguei sobre isso, amém, amados? Isso era uma coisa que o diabo não esperava. Isso é o sobrenatural de Deus. Esse era um mistério que estava guardado por séculos. Cristo em nós, esperança da glória. Hoje, Cristo, ele foi multiplicado. Ele não está só no homem como estava em Jesus. Hoje ele está em cada um de nós que crê. Então, nós nos tornamos o exército de Deus, amados. Então, nós fomos feitos. Era só Jesus a justiça de Deus, é isso que está falando. Era só Jesus quando ele estava aqui na terra. Ele era a justiça. Agora, hoje, a palavra diz que nós somos a justiça de Deus na terra. Amados, porque nós manifestamos o Evangelho, nós manifestamos o amor de Deus. Não é só mais um que era Jesus. Agora é uma multidão que está na terra. E que essa multidão manifesta a justiça lá do alto, que não tem nada a ver com a justiça daqui. A justiça do alto é o reino, é a glória de Deus, é o amor de Deus, é a manifestação dos milagres de Deus, prodígios, sinais, maravilhas e milagres. O poder de Deus é demonstrativo, e esta justiça está em nós. Ele fala, agora vocês são minha justiça na terra. Eita nós! Mas se vivemos só para nós, não podemos ser justiça de Deus. Vocês estão entendendo esse negócio? Não é fantástico isso? Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa é a cruz para nós, hein? Não precisa disso não. Se não vou à noite, eu vou puxar o teu pé lá na cama, na sua cama. Não vou pedir nem para Deus mandar o anjo, mas eu mesmo vou. Aleluia. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Olha o que o apóstolo está fazendo aqui, puxando o teu pé. Te despertando, te acordando para você orar. Gálatas 2:20. Vamos lá. Estou crucificado com Cristo. Ele estava dizendo que ele não vivia mais por ele. Amém, amados? Esse é o grande lance. Estou crucificado com Cristo e já não vivo. Fala, eu não vivo mais. O meu euzinho não vive mais. Está na cruz o euzinho. Pode falar, o euzinho está na cruz. É o que ele está dizendo aqui, amados. Mas Cristo vive em mim. Não precisa dizer isso. Eu estou falando aqui, eu estou lendo. Olha, veja bem, como eu acabei de falar, Cristo está em cada um que crê mesmo e que anda nele. A vida que agora vivo na carne que é no corpo, nesse corpo aqui. Então você tem que aproveitar esse corpo que Deus te deu enquanto você está vivo. Porque enquanto você estiver vivo, significa que Deus tem propósito na sua vida. O dia que você... Deus fala, vem aqui. A partir desse dia, Deus vai estar falando, não tem mais propósito através da sua vida. Acabou. Então você está vivo, presta atenção bem. Você está vivinho, porque Deus ainda tem propósito na sua vida, é através da sua vida. Significa que tem pessoas que vão ser abençoadas por você. Ou que Deus vai te usar para que elas sejam abençoadas por aquilo que está em você. Por aquilo que Deus te deu. Amém, amados? Talentos, dons, capacitação que vem do Espírito Santo, isso. Amém? Cursos, não você tudo para você. Uma lorota isso. Uma lorota do inferno que muita gente crê nisso. Os recursos, eu conquistei por causa do soro do meu rosto. Vai dormir, cara. Você tem porque Deus abriu portas, Deus te conduziu, Deus, Ele é o dono. Por isso que fala, Ele é o dono de todo ouro, toda prata, porque é Ele, amém? Não é o diabo é ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então, para ele dar para alguém, ele rouba de alguém. E dá para o cara lá, que foi lá na macumba e fez um monte de coisa lá, então eu vou dar para ele. Ele vai dando, vai tirando os outros, e os outros vão ficando na falência, na ruína. Por isso que tem falência, ruína, bancarrota, porque isso é coisa do diabo, amém, irmãos? Porque ele dá com uma mão e tira com o pé, com a mão, com a cabeça, tira com tudo. Aí,
eu estou rico, estou milionário. Eu digo, vai chegar a tua hora, que eu vou dar a volta aqui, fazer o circuito, vou chegar aí de novo. Aí chega lá, cara, pô, agora eu vou tirar desse cara, que ele está pensando que ele é. E tira tudo do cara e dá para o outro lá que fez macumba. E assim ele vai fazendo. Ele trabalha em circuitos, em ciclos. Você está entendendo? Eu falei bem rápido, mas você é um bom entendedor, então você entendeu isso, amém? Glória a Deus. Então é esse o negócio, amados. É Deus que te dá, amém? Aleluia, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Vou falar de novo, para a honra e glória do Senhor agora. Também diz isso aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3. O que era que eu ia falar outra coisa? Bom, aquele que está em Cristo, nova criatura é... Tá, eu vou te mostrar que aquilo era uma condenação que era sobre vocês, já faz parte do primeiro negócio lá, mas só para você entender, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Faz parte do primeiro que eu te falei que a condenação foi levada, amém, amados? Ok, aqui está uma afirmação disso, no nome de Jesus, aleluia. E se o ministério da morte não era a chave da morte? Isso pode te provar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, a ponto dos filhos de Israel não podiam fitar o rosto da face, os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto, ainda que desvanecendo. Mas aquilo acabou, era uma coisa passageira. A lei foi uma coisa passageira para que nós fôssemos a Cristo, amém? Mas o que nós temos é algo eterno, não é passageiro. Mas aqui só para te provar que o ministério era o ministério da morte, que era como uma chave. Por isso que o ministério da morte está nas mãos de Jesus hoje, não está mais nas mãos do diabo. Porque Jesus, ele não te condena. Quem te acusa é Satanás, mas Satanás não pode te acusar mais. Por isso diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Aleluia! Terceira, seguir. Faz mais uma coisa que faz parte da segunda, desculpa. Lucas capítulo 9, versículo 24. Que é o quê? Não viver mais para si, né? Não foi isso que eu falei? Mas é isso mesmo. Amados, escreve isso aí que vai ser bom para a sua vida inteira. Até a volta de Jesus. Versículo 23. Não, versículo 24. É que não viver mais para si significa morrer mesmo, o velho homem. 24. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Como eu vou morrer então, literalmente? Não, não é morrer literalmente. Para com isso. Vamos ler a palavra direito. É você pegar a sua vida que você tinha aqui, bonitinha, que era só sua, e você dá-la para Deus. Senhor, a minha vida aqui não presta para nada mesmo. Eu vou dar-la para ti. Senhor, use conforme o Senhor quiser. Isso significa morrer para este mundo. Amém? Mas se você quiser salvar a sua vida nesse mundo, significa que você vai viver para si mesmo. Não para ele. E aí? Amém? Agora é o seguinte, nós vamos voltar aqui. Terceiro aspecto do que é a cruz para nós. É seguir Jesus. 1 Pedro capítulo 2, de 21 a 23. E aqui encerra a nossa conversa. Não fica preocupado. Você não pode pensar lá fora agora. Amém? Eu vou pedir para Deus me revelar quem está pensando na comida. Toma cuidado comigo, hein? Que eu estou fera agora nos últimos tempos. Eu vou dizer uma coisa. Peguei tanta gente lá. Nossa. Olha, você acabou de pensar isso. Como é que o senhor sabe? Não sou eu, é o Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 2, de 21 a 23. Nossa, eu estou demorando para folhear isso aqui, vai. Amém.
Glória a Deus, Jesus. 1 Pedro capítulo 2, de 21 a 23. Olha aqui como ele diz que é para nós seguirmos Jesus. Seguirmos a Cristo, os passos de Cristo. Essa é a terceira. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Amém, amém. Seguir os passos, nós somos chamados para isso. Aqui diz, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Será que você está fazendo isso? Deus está mudando a categoria dos seus pensamentos a partir de hoje. E Deus está dizendo assim que quer te aprovar para a obra para a qual Ele tem te chamado. Você teve sonhos difíceis e te aconteceram coisas difíceis. O inimigo roubou a sua paz em um tempo, roubou sua esperança, sua vontade de viver. Mas o Senhor hoje está marcando a sua vida para a glória dele. Está marcando para que você seja, de fato, uma pessoa com testemunho. E ele está te abrindo uma nova porta para aquilo que ele preparou para te conceder. Porque muitos vão saber, muitos vão conhecer. Eu te vejo ministrando para muitas mulheres, falando de testemunho, falando da obra de Deus, falando dos milagres de Deus. E falando daquilo que ele fez, que ele te concedeu para que você pudesse ser uma coluna dele na terra. Receba. A palavra diz que Deus é o dono das colunas que sustentam a terra. Quem são as colunas de Deus? Somos nós, amém, amado? Aleluia. Versículo, continuando 23. E quando padecia, não ameaçava. Quantas pessoas que ameaçam quando padecem? Ameaçam outras pessoas. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Olha, eu estou sofrendo, estou padecendo, porque tem um monte de gente me perseguindo, está acontecendo muita coisa. Senhor, eu me entrego a Ti, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. É o Senhor que conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha causa. Como disse lá em Jó capítulo 5, entrega a sua causa a Deus e Ele a julgará. Amém? Aleluia! É isso. Seguir as pisadas de Jesus. Ele não cometeu pecado, 22, nem na sua boca se achou engano. Agora vamos voltar em Lucas, e aqui encerramos efetivamente. Lucas capítulo 9, versículo 24. Quer seguir Jesus, estou falando de seguir Jesus, é o terceiro, amém? Do terceiro estágio. Aleluia. Então, tá. Tá aqui, ok. Lucas 9, 23. Tudo bem? Amém? Você está aí comigo? Glória a Deus, aleluia. Eu quero te abençoar. Esse último versículo, em nome de Jesus. Se alguém quer vir após mim, seguir Jesus, não é isso? Eu estou falando disso. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Isso é uma coisa difícil para muita gente. Por quê? A cada dia você é assediado por muitas coisas. A tua mente é assediada para você falar aquilo que o diabo quer que você fale. Através de tantas setas de pensamentos e tantas coisas que vêm. Você é assediado por muitas conversas de pessoas. Para você entrar nesse circuito e falar o que elas estão falando, ou pensar como elas estão pensando. Então, quando isso acontece, você não está negando-se a si mesmo. Você não está, você está deixando a tua carne aparecer. As suas vontades aparecer. Vontade de falar aquele monte de besteira. Vontade de fazer muita coisa que Deus não quer que você faça. E você fica uma pessoa irada. Porque você está aceitando tudo aquilo que Deus não quer que você aceite. Então ali você não está deixando Cristo operar na sua vida. Você não vai estar, de fato, vivendo em Cristo. E Cristo então não vai poder viver em você, porque você está se desvirtuando para outras coisas. Amados, isso é uma coisa séria. A gente não pode viver uma vida cristã nominal só, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver conosco, pelo menos não tem nada a ver comigo. Tome a cada dia sua cruz e me siga. Agora tem aquela frase do Martinho Lutero que eu mandei para muita gente. Que lá é tremendo, achei tremendo. Eu pensei, segundo ele, que o velho homem tinha morrido pelas águas do batismo.
Mas eu vi que o miserável sabe nadar. Então, eu tenho que matá-lo a cada dia. Por isso que ele disse aqui. Um aplauso a Jesus. Aleluia. Entenderam os 3 estágios da cruz? Então, nós precisamos morrer a cada dia mesmo. A cada dia somos perseguidos. Tem tanta coisa que a gente passa, vê, enxerga, vive, que na hora a gente precisa estar bem centrado na cruz, não precisa pensar na cruz. Não, pera um pouquinho. Eu já morri para esse negócio aqui. Eu já morri para essa coisa, para esse lixo aqui. Isso não tem mais nada a ver comigo. Deus, na realidade, Ele quer que você tenha esse tipo de pensamento. É através disso que você vai ser uma pessoa bem abençoada na terra. E você vai poder abençoar os outros. Por quê? O teu coração vai ser livre. Isso é o negócio. O teu coração vai ser livre para ser um abençoador. Porque senão, toda hora quando você pensar, que é um pensamento de Deus, eu vou abençoar alguém, eu vou abençoar a minha igreja, eu vou abençoar os meus líderes, porque isso é um princípio de honra aqui, eu falei outro dia sobre isso. Então vem o diabo e vai pintar alguma coisa, pôr alguma coisa na sua cabeça. Não vou fazer isso. Não. Eu tenho que fazer outras coisas que são mais importantes. Mas o mais importante que você faz é semear no reino, semear no Espírito. A palavra diz isso, aquele que semeia no Espírito, ele colhe vida eterna. Porque são atos de vida eterna, atos da justiça de Deus, que está na sua vida. Você é a justiça de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Espírito Santo, tua palavra foi enviada. E Pai, eu quero te pedir perdão se alguma coisa escapou. Se eu não falei alguma coisa que faltou dizer. Mas eu entendo perfeitamente que o recado foi dado. E que agora é com cada um, Pai, diante da tua palavra. Não é mais comigo. Agora é com cada um diante de ti. Porque o Senhor é um Deus que é amor e o Senhor continua ainda manifestando o teu poder na terra. Senhor, a tua palavra, quando ela é enviada, ela não volta vazia para ti, mas ela fala o que lhe apraz. Eu tenho certeza que coisas estão acontecendo no coração do homem. Porque a tua palavra vem para colocar o homem diante de ti. Para ele não poder dizer naquele dia que ele não sabia. Mas agora não vai poder dizer que não sabia, porque está aqui tua palavra. Está diante de cada um, Senhor. A tua existência, ela é real. A tua palavra, ela é viva. Ela produz, ela tem efeito. Ela tem um efeito devastador contra o inferno. Mas tem um efeito para nós, um efeito curador, restaurador, libertador. Ela tem um efeito, Pai, que nos coloca para uma decisão. Eu quero mesmo seguir a Cristo, eu não quero seguir a Cristo. Eu quero seguir a mim mesmo. Mas se seguirmos a nós mesmos, Pai, isso nos levará a uma morte. Pai, tenha liberdade para conduzir a cada vida que aqui está, Senhor, porque tua palavra ela vem como lâmpada que ilumina os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a tua palavra. Ela é eterna, ela foi manifesta nos céus e veio aqui por meio de Cristo e está em nós para ela ser ministrada e divulgada através das nossas vidas que estão em ti, Jesus. Pai, levanta aqui os obreiros dessa hora, desse tempo, em nome de Jesus. Amém, amados? Ok, vem aqui, pastor Ellison, pastora Roberto. Olha, como eu creio que todos já sabem aqui, porque foi espalhado em todos os grupos, até da torcida do Corinthians, que... Fala, tá amarrado, que torcida do Corinthians. O pastor Ellison, primeiramente, está sendo enviado, ele. A pastora Roberta vai ficar ainda, creio, por um ano. E ela vai passar a estar tomando conta dos movies, junto com o pastor Orlando, pastora Cris, vai ver um staff para dar apoio, suporte, amém, amados? Okay. Mas eu preciso enviá-lo diante da igreja, nós já fizemos uma bota fora, né? Isso que fala.
Sexta-feira que foi bota fora, é assim que fala? Não é mandando ele para fora, não é isso? É bota fora que fala? Ah, mas despedir. Ué, para vocês que inventam moda... Mas ok, eu estou enviando, nossa igreja está enviando, pelo Espírito Santo, porque ele já orou há muito tempo, e aí ele falou comigo, eu falei, tá bom, eu vou orar também, vou ver o que Deus está dizendo a esse respeito, e é assim que você tem que fazer, tá? Não vem me trazer pacote pronto que eu não vou orar, não. Já estamos orando já há algum tempo sobre isso, quase um ano, não é? Gosto quando a pessoa com pacote que está decidido, não é verdade? Não é, pastor Maristano? Glória a Deus. Mas nós oramos, e aí ele vai falar aqui, eu fui na casa dele, aí é a tua parte agora. Amém. Glória a Deus. Não, primeiramente, agradecer, né, a igreja, como ele falou, na sexta-feira fizeram um culto surpresa aqui, tremendo, e a gente ficou sem palavras para agradecer o carinho, o amor, né, da igreja pelas nossas vidas, né? E na sexta-feira eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre que a gente estava com esse projeto. Muitos aqui sabem que a gente já morou um bom tempo nos Estados Unidos. A gente morou há muito tempo atrás e quando o Mateus nasceu, né, estava com um aninho, a gente voltou e a gente passou um bom tempo aqui no Brasil, são quase 17 anos, e começou a surgir uma oportunidade e a gente ter essa vontade, às vezes até a necessidade de estar voltando. Mas na sexta-feira eu lembrei de um testemunho que Didi deu. Então eu estava fazendo planos já, a gente orando, buscando, já tinha conversado com o apóstolo, algumas pessoas aqui, e a gente sempre orando. E aí eu lembro que chegou um dia, o Didi veio dar um testemunho onde ele tinha um plano, algo que ele queria fazer, estava muito latente na vida dele, e ele pediu para o apóstolo orar. O apóstolo falou, não vá assim, porque é cilada, né? Vai ser algo que não vai ser bem para a tua vida. E naquele dia ele dando testemunho, ele falou, e eu ouvi a palavra do profeta, e hoje eu estou aqui para honrar o nome do Senhor, que Deus cumpriu a promessa na minha vida. Foi ele ter permanecido no lugar. E eu falei assim, meu Deus, eu tô querendo tanto ir para lá, agora eu vou ter que pedir pro apóstolo estar orando, vamos ver o que Deus vai estar direcionando, né, através da vida dele. A gente serve aqui, como a gente fala, é uma família da fé, eles são nossos líderes, nossos pais espiritual, de quem a gente está debaixo dessa autoridade. Então, a gente sempre conversando, e ele falava, vamos orar, vamos ver o que é de Deus, vamos ver se é de Deus, até o dia que no final do ano agora, ele foi em casa, e a gente orando, e aí quando terminou de orar, ele falou, realmente é o tempo de você ir, é o tempo de você, Deus está levando, e a gente falou, graças a Deus, né, não mas pela confirmação, né, então, porque se ele falasse, né, eu tô dando assim um testemunho, porque se ele falasse, não vá, porque não é tempo, eu ia ter que, sim, obedecer, acatar isso, porque eu tenho visto isso acontecer. Nós trouxemos uma vez uma família aqui, né, só para vocês ouvirem, às vezes, os testemunhos que, como Deus usa. A gente trouxe uma família que eles queriam fazer uma viagem assim, assado, e a gente trouxe, eles vieram pedir para o apóstolo orar, aí o apóstolo orando, falou, não vai, porque ali não é bênção de Deus na sua vida, e eles saíram daqui muito tristes, falaram, aquele homem acho que não é muito de Deus, não. Fizeram essa viagem, em menos de 15 dias deu tudo errado, tudo tiveram que voltar, e falou, realmente, né? Então, o apóstolo falou, crie os seus profetas e prosperar. Então a gente está debaixo de uma autoridade, a gente segue a direção de Deus, sempre buscando, mas a gente tem aqui um líder que não dá esse direcionamento. Então é por isso que a gente fala, né? Tô indo com o coração em paz. A Roberta e a Raquel vai eu e o Mateus, e é um tempo novo para nossas vidas lá. Então a gente quer agradecer, e como foi falado, a gente segue lá também fazendo a obra. Deus está nos levando, né,
com outros propósitos também, mas o nosso propósito, como foi falado aqui hoje, principal é servir a Cristo, porque a gente não vive mais para nós, mas para o reino, amém? Então, se o Senhor está nos levando, é porque Ele tem algo preparado ali, amém? Então, só quero agradecer, amém. Uma coisa, você estava como líder de missões, e nós estamos enviando o líder de missões. A gente tem que entender o que está acontecendo no reino espiritual. O fato de nós estarmos enviando o líder de missões, isso tem uma grande representatividade com relação ao reino de Deus, porque existe uma promessa que nós teríamos uma obra lá na nação norte-americana, e é uma coisa que nós já conversamos, ele sabe disso, que de fato eu creio nisso. Está sendo enviado como anjo do Senhor que está indo adiante, preparando o caminho. E eu tenho convicção que Deus vai usar a vida dele para que seja estabelecida a obra lá do reino. A ICAP Portal 70. Você crê nisso? Eu também. Você crê nisso, pastor Roberto? Eu creio. Então eu quero te enviar. Irmão. Amém. Amém. Deus me deu uma visão em que teus passos estão iluminados e que saíam raios de luz dos teus pés. Cada lugar que você pisar vai haver luz, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que levam o evangelho do reino. Então você vai saltar muralhas. Contigo, Senhor, eu salto muralhas. Então, as próprias montanhas abrirão caminho para ti. E alegria estará no seu coração, como diz a palavra em Isaías 55. Eu sairei em alegria e a paz do Senhor há de me guiar. A paz do Senhor estará te guiando. Deus vai te mostrar coisas lá que você vai dizer a nós. Olha, Deus falou tal coisa comigo e viu o lugar da igreja. E as portas estão se abrindo, porque, amado, você pode ter certeza, quando você está indo, porque há uma ordenança de Deus para isso, e há uma obediência, as portas começam a se abrir. Deus começa a abrir as portas, porque os pensamentos estão sendo pensamentos do reino. Então eu declaro que as portas se abrirão, minha gente. Eu te envio debaixo de autoridade, debaixo da unção. É um envio do Espírito Santo através da igreja, através das tuas autoridades. Então as portas do inferno não poderão prevalecer contra ti. O Senhor vai te dar sonhos, o Senhor vai te dar visão, o Senhor vai te trazer uma sensibilidade muito maior do que você já teve. Você vai ouvir perfeitamente a voz do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai ser intenso na sua vida. E diz o Senhor que você, tudo quanto fizer ali, vai prosperar, porque você estará sendo direcionado pelo Espírito do Deus vivo. Então as portas estarão escancaradas, eu declaro que os teus passos serão seguros, porque o Senhor está enviando, é o poder do Espírito que está te enviando, e a glória do Senhor estará te acompanhando. Eu declaro que muitos se alegrarão por isso. Há uma alegria no reino espiritual por causa disso. Então receba este envio, esta palavra, esta unção que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Aplaudo a Jesus. Aleluia. Mateus, eu te envio como filho de profeta. E que o Senhor está te dando e estará também acrescentando habilidades em tuas mãos e em teus pés. Então significa atitudes novas, atitudes do Espírito Santo estarão na sua vida. E Deus me fala que você vai ser um escudeiro na vida do pastor Elis. Eu não digo teu pai, mas eu digo um pai espiritual. Eu digo ele, eu falo dele como um pai que está ministrando a sua vida. Amém? Como uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Então, assim como Davi teve um escudeiro que foi Jonatas, você será escudeiro dele. Muitas coisas Deus primeiro vai falar contigo, muitas coisas. Não digo tudo, mas muitas coisas. Porque o Senhor te dá essas habilidades. E Deus vai te surpreender. Escuta, Mateus, Deus vai te surpreender.
mesmo, porque eu já vejo uma autoridade nova sobre a tua vida. Receba isso, ousadia estará em ti, trepidez do Espírito Santo estará na sua vida. E o diabo verá sinal de autoridade sobre você. Eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo, Mateus. Você é um cidadão americano. E quando você entrar naquela nação, o Espírito Santo vai te dar a língua. Amém? Receba, em nome de Jesus. Mateus falou um negócio aqui. Olha, a gente pensava que ele não falava. Mas ele, Deus já está dando ousadia para ele. O que você falou? Fala aqui, eu quero que você fale. O que, qual parte? Deus aprendeu. Deus nos faz pequeno para aprender como ser grande. Olha o que ele disse. O Espírito Santo está usando ele já. Amém? Por isso que eu disse, pelo Espírito, que o Senhor vai surpreender. Amém, igreja? Sim, eu vou falar. Ah, tá, ok. Eu queria chamar também o presbítero Casagrande, a presbítera Flávia Casagrande. Porque é o seguinte, o Casagrande vai ser o encarregado de missões, amém? Então, como um ato profético, ele está passando o ministério. Aliás, o pastor Hélio está passando o ministério para o presbítero Casagrande. É assim que se faz. O correto é fazer isso. Amém, amados? Amém. Então, você vai passar o ministério profeticamente. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, aqui está, Senhor, os teus servos. E nós queremos, Senhor, declarar sobre a vida deles, Senhor, esse novo ministério de missões. O Senhor já tem colocado, Pai, no coração dele. Ele já tem essa semente no coração. Isso é ardente latendo no coração dele, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue capacitando mais. Que aqui, Senhor, nessa casa, como nós temos declarado, que é uma casa de missões, o Senhor venha multiplicar, Senhor, as obras. O Senhor venha trazer, Senhor, ideias. O Senhor venha trazer pessoas. O Senhor venha trazer ajudadores, Pai, sobre a vida deles, para que eles juntos, Pai, possam caminhar nessa missão. Como foi falado hoje, o Senhor inicia uma nova caminhada, Pai, nesse ministério. Então, que coloque, Senhor, nas mãos deles, Senhor, essa capacitação. Cada vez mais nós declaramos, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok. Agora também vamos enviá-los, porque eles vão ficar um tempo, 18 dias na Guiné. O presbítero Casagrande vai ficar 18 dias na Guiné-Bissau. A Flávia vai para Portugal, isso? E Espanha. E ele irá, esses 18 dias, para Guiné-Bissau. Existe uma obra de missões lá, através do Instituto, sob a liderança do apóstolo Sena, Roberto Sena. E ele estará indo para este fim, para continuar o estabelecimento dessa missão lá na Guiné-Bissau, desse instituto que é ITS, amém? Instituto de Tecnologia Social. Então, nós queremos fazer o correto, enviando-os. Eu quero declarar este envio para o presbítero Casagrande, a unção, a capacitação de Deus, o renovo do Espírito Santo está sobre a vida dele. Porque quem capacita é o Espírito Santo. O Espírito Santo estará dando armas novas, estratégias novas, uma visão muito mais aprofundada, amém? Amém, Cássio? Muito mais aprofundada, muito mais sensível a ti, para você entender. Teve coisas que você ainda não entendeu ali, que Deus quer fazer. Mas Deus manda te dizer que desta vez você vai entender com mais perfeição, vai entender com mais profundidade aquilo que Deus quer realizar naquela nação, usando a vossa vida. Eu declaro esse envio diante da igreja do Senhor, que é pelo Espírito Santo, por isso as portas do inferno não poderão prevalecer contra a tua vida. E declaro também a presbítera Flávia Casagrande, este envio, para que ela esteja debaixo de autoridade. Haverá sinal de autoridade sobre ela.
por isso o inimigo não poderá prevalecer contra ela. Que o Senhor abra os caminhos diante dela, que o Senhor dê uma sensibilidade a ela, para o Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito. Quando ela estiver lá em Portugal, na Espanha, ela vai ter alguns discernimentos que ainda ela não teve. Deus está mandando te dizer isso. Você vai discernir algumas coisas que você ainda não tinha podido entender e discernir em Deus, mas você vai discernir e vai, assim, te abrir os olhos espirituais de uma forma como nunca havia. Eu declaro isso sobre a tua vida, esse revestimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu pediria mais 5 minutinhos da paciência. Eu queria chamar o Alexandre e a presbítera Priscila para eles passarem o cajado dos casais para eles, de família. Por favor. Amém. Eles já caminhavam com eles, né? E agora... Amém. Glória a Deus. Amém, Priscila. Foi um tempo bom, né? Tempo que Deus preparou vocês também para caminhar conosco. Então, uma alegria muito grande poder passar isso para vocês. A gente sabe que está no coração de vocês, família. No nosso também. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Te damos todo louvor, Pai, e te agradecemos pela vida do Alexandre como sacerdote, pela vida da Priscila como coluna, sobre a vida do Ian, da Johanna. Pai, nós declaramos, Pai, um tempo novo na vida deles, Pai. Pai, que a tua imagem, a tua semelhança, Senhor, seja transparecida através da vida deles, Pai, para com o ministério de família, Pai. Por isso, Senhor, é com muita alegria, Senhor, que nós passamos esse ministério de famílias sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê a tua paz, Senhor, porque nós cremos que sem ti nós não somos nada, Senhor. Por isso, capacita, Senhor. Pai, dê sabedoria dobrada sobre a vida dele. Nós declaramos toda sorte de bênção, Senhor, porque é o primeiro ministério, Pai, é a família, Senhor, que foi o Senhor que criou. Por isso, Senhor, usa a vida deles tremendamente, Senhor. Nós declaramos paz, declaramos bênção, e declaramos vitória sobre a casa, sobre a família e sobre este ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, amados? É rapidinho, eu queria chamar a Graça e o Pedro. Hoje é o segundo domingo do mês, nós vamos estar recebendo eles como parte do corpo, como debaixo dessa cobertura ministerial, amém? Entregando para eles o livro de reforma espiritual, que vocês possam ler e entender a visão da igreja. Glória a Deus. Empresta o óleo para ungí-los, rapidinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber este casal para declarar, Senhor, que aqui debaixo dessa árvore eles possam crescer em estatura do varão perfeito, recebendo, Senhor, todas as ministrações, que eles venham crescer, Pai, com um testemunho para edificar o corpo, Pai. Em nome de Jesus declaramos, como diz a tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eles estão primeiramente debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo e depois debaixo de uma visão que foi entregue a este ministério, que é de visão de reforma espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês possam andar em cada passo, buscando agora o discipulado básico, crescer no vida discipular, para que vocês possam vir ser testemunhas diante da igreja. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Só para encerrar, nós temos esse trabalho que é o Vida Discipular, muitos aqui já fez. Você nem sabia que o apóstolo ia falar sobre a cruz. Eu tenho acompanhado o ministério, um congresso que está tendo em Itajaí, onde alguns irmãos nossos estão lá.
E ontem falou muito sobre a cruz, eu não conseguia nem dormir. Hoje mesmo pela manhã o Senhor falava sobre a cruz comigo. E isso está no meu coração de voltarmos a estudar o Vida Discipular. Se você quer fazer parte disso, esteja me procurando. Amém? Porque nós queremos iniciar o mais rápido possível. Bem, são 4 livros e o primeiro diz A Cruz de um Discípulo. Amém? Que o Senhor os abençoe e tenha uma semana de vitória. Olha, eu vou falar diante de Deus, que Deus me fulmine se eu estiver falando alguma mentira. Eu não sabia que ela tinha, eu não sabia que eles tinham falado ontem lá no evento, no congresso, sobre cruz. Mas o negócio de falar da cruz estava no meu coração desde a semana passada. Eu não sabia que ela também estava vendo isso sobre a cruz e que ela ia falar sobre o discipulado. Você falar que Deus não estava nisso, você vai se ver com ele lá. Amém? Mas é o seguinte, vamos ficar de pé. Eu quero dar um seminário, vai ser uma manhã só. Que vai ser sem esse próximo domingo, no outro domingo, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Porque tem, né? Não, desculpa, sábado. Sem esse próximo sábado, no outro. Que dia que vai ser? Cadê a Ana? Dia 23 desse mês de março, na parte da manhã, aqui, nós vamos tomar um café, cada um traz alguma coisa, um bolo de fubá com creme, com uma goiabada, blá, blá, blá. E nós vamos tomar um café aqui, e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Vai ser um seminário de 2 horas sobre o Espírito Santo. Amém? Eu convoco a todos os obreiros, eu quero todos os obreiros aqui. Além de ser um convite, também trata-se de uma convocação. Eu quero que todos os obreiros, presbíteros, pastores, diáconos e toda a igreja, isso é extensivo a toda a igreja. Amém, amados? Amém. Aleluia. Rapidinho. Irmãos, nós, como todos sabem, estamos orando para o novo local, né? E nós vamos estar falando mais a respeito disso, mas domingo que vem o nosso culto às 10 da manhã será no Museu da Bíblia. Convide alguém, amém? Amém? E a noite será aqui. Glória a Deus. Amém. Depois nós vamos espalhar a notícia. Mas a noite é aqui, porque a gente já quer, não vai ser em Barueri, o salão é aqui em Alphaville, mas nós estamos fazendo lá para que as pessoas que não têm podido vir por causa da distância possam ir lá. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grandiosa comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém?